epístola, no capítulo 5, verso 16, ele diz o seguinte: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago diz, o que Tiago quer dizer é que quando o justo, quando o servo de Deus ora, qualquer coisa pode acontecer. O nosso grande problema é que quando a gente ora, na maioria das vezes a gente não tem expectativa do que vai acontecer. Tiago diz, olha, quando você dobra o seu joelho, quando você fecha os seus olhos, qualquer coisa pode acontecer quando o justo ora. O que Tiago quer dizer é o seguinte, que não há limites para a oração do justo. Paulo vai dizer o seguinte: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo coloca que nós temos um Deus que ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos. Estamos orando por Cabo Frio, queremos que Cabo Frio seja transformado. Paulo diz o seguinte: Deus pode transformar a região dos lagos inteira. Quando pedimos, Paulo diz, Deus pode fazer isso ao infinito. Eu creio, Senhor. Mas Paulo ele vai dizer mais ainda: não é o que pedimos, é o que pensamos. Quando nós pensamos algo diante de Deus, quando nós apenas desejamos, Paulo diz, olha, o que você deseja, Deus pode levar o seu desejo ao infinito. Aleluia. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aleluia, Jesus. Tiago exemplifica isso de uma maneira muito simples. Ele usa o exemplo de Elias. Ele vai dizer, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, os mesmos problemas. Quem aqui não tem problema de depressão? Quem aqui não fica desanimado? Quem aqui não pensa que tem hora que não vai dar, que pensa desistir, largar tudo? Tiago diz, olha, Elias era igual a nós. Ele enfrentou 900 profetas e fugiu de uma mulher. Mas Tiago diz o seguinte, mas quando Elias orava, ninguém segurava. Ele orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu. E Tiago dizia, ele orou novamente e o céu deu chuva. Por quê? Porque apesar de Elias ser alguém sujeito às mesmas paixões, aos mesmos problemas que nós temos, Elias tinha 2 coisas preponderantes e fundamentais. Elias era um homem de oração. E Elias acreditava que Deus respondia às suas orações. Ele acreditava que Deus podia fazer. Quando você vê a conversa de Elias com Acabe, Elias fala algo espantoso. Todo profeta sempre dizia o seguinte, assim diz o Senhor, vai acontecer isso. Elias, quando se apresenta diante de Acabe, diz, assim eu digo, não vai chover. Elias não disse, assim diz o Senhor. Ele diz, assim eu estou dizendo, não vai chover. Elias acreditava tanto, tinha tanta confiança em Deus, tinha tanta intimidade com Deus, que ele podia dizer, olha, eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é palavra de Deus. Elias era um homem de oração. Elias era um homem de fé. Tiago diz outra coisa interessante no capítulo 4. 5 palavras assim, poderosas. Tiago diz, nada tendes, porque não pedis. Tiago diz, você não tem, porque você
não pede. E como a gente pede? Quando a gente decide orar acreditando. Deus pode mudar a história da nossa cidade. Deus pode mudar a história do nosso estado. Deus pode mudar a história da nossa nação. Mas é preciso que a gente acredite que Deus faz isso. É preciso que a gente ore com instância, ore com insistência. Não desista. Insista. A gente muitas vezes pensa o seguinte, que Elias chegou, orou, não vai chover, e parou. Mas eu fico imaginando Elias andando e de repente o sol ficava negro, começava a trovejar, ele falava, não vai chover. Não vai chover. Ele orou com instância para que não chovesse. E orou com instância para que chovesse. E Deus respondeu a primeira e respondeu a segunda oração, porque ele acreditava que Deus era capaz, era poderoso para fazer aquilo que ele clamava diante dele. A questão é, nós acreditamos que Deus pode realmente mudar a nossa cidade? Nós acreditamos que Deus pode mudar o nosso estado, a nossa nação. Deus quer levantar homens e mulheres de oração, homens e mulheres que têm o olhar fixo em Jesus, homens e mulheres que não olhem as circunstâncias, o que está acontecendo à volta, mas homens e mulheres que tenham fé e que não importa o que esteja acontecendo, mesmo quando o tempo fica negro, mesmo quando começa a cair os pingos, ele diz, não vai chover. Mesmo quando a corrupção aumenta, mesmo quando a prostituição aumenta, mesmo quando tudo aumenta, o homem de Deus diz, vai mudar. Deus vai transformar. Deus vai ser Senhor da nossa cidade. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar as nossas igrejas. Deus vai levantar homens e mulheres santas, homens e mulheres comprometidas com Ele, homens e mulheres que vivem uma vida verdadeiramente de Deus, em que a nossa cidade vai olhar e vai dizer, estes são homens e mulheres de Deus. Tiago disse, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então vamos orar, vamos clamar, vamos crer. Deus não é mentiroso, Deus cumpre o que promete. E se Ele diz que muito pode, quando a gente clama, vamos acreditar que algo está acontecendo. Não, algo vai acontecer, algo já aconteceu por causa do clamor do povo de Deus. Deus não vai fazer, Deus já fez. Deus não vai fazer, Deus não vai mudar a história, Ele já mudou a história, porque quando cremos, já aconteceu. Então vamos clamar, vamos orar, vamos acreditar nesse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.